Então, falando um pouquinho sobre as fontes de energia não poluentes, que são aquelas que não emitem gases do efeito estufa. Hoje em dia se discute muito fontes de energias alternativas. Alternativas a quê? Alternativas às energias não renováveis, né? Tipo assim, a gente precisa utilizar fontes de energias hoje em dia que não poluam, que não degradem tanto, né, o meio ambiente. E daí partiu dessa discussão sobre aquecimento global, aquecimento do planeta, né, que é um fenômeno provocado pelo homem, pelo ser humano. Surgiu aí o desenvolvimento de novas fontes de energias, através, na verdade, dessa discussão muito forte, muito significativa que existe em relação às fontes de energias não renováveis, que poluem muito, né? Surgiu aí o desenvolvimento de fontes alternativas. Dentre essas fontes de energias alternativas, as que mais se discute hoje em dia, né, e que vem aumentando muito o ramo de pesquisa, de investimento, né, são 4, principalmente essas 4 aqui que o livro mencionou para vocês: a energia solar, a energia eólica, a geotérmica e a biomassa. Essas 4 fontes de energia são consideradas energias renováveis. Renováveis por quê? Vocês já viram que são renováveis, né? São aquelas energias onde a natureza consegue repor no ritmo mais rápido do que a gente utiliza naturalmente. E essas fontes de energias aqui são consideradas limpas. Por que limpas? A solar, a eólica, a biomassa, a geotérmica são limpas. Por quê? Porque elas não emitem gases do efeito estufa. Elas não emitem dióxido de carbono, metano, os clorofluorcarbonetos, enfim, aqueles gases que retêm calor na nossa atmosfera e com o tempo, né, com a intensidade da emissão desses gases, com o tempo, esses gases passam a reter muito calor. Quando eles passam a reter muito calor e estão em um nível aí muito alto na atmosfera, isso pode acabar ocasionando, né, uma mudança aí no nosso efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Já o aquecimento global seria o quê? A intensificação do efeito estufa, né? Ou seja, a intensificação dos gases que retêm calor na atmosfera, que acabam aumentando a temperatura do planeta. Por isso que o fenômeno é chamado de aquecimento global. Mas eu vou tentar explicar de forma mais simples para vocês entenderem melhor. Imagine uma coisa. Eu acho que eu até já falei em uma aula aí anterior. A nossa atmosfera, essa camada de gases que envolve a Terra, ela é composta, obviamente, por gases. Gases que são essenciais para a nossa vida. Gases que eles conseguem reter calor, mas o reter calor que eu falo é reter o calor necessário para manter uma temperatura ideal para existir a vida aqui na superfície. Então, se não existisse esse efeito estufa que a nossa atmosfera faz, né, naturalmente, é algo natural, não existiria, né, não existiria nós, não existiria essa aula aqui agora, não existiriam pessoas. Por quê? Porque o que regula, né, a temperatura global vai ser exatamente essa camada de gases que envolve a Terra. E até a nossa atmosfera, ela age como se fosse uma estufa. Eu até mostrei em uma outra aula aí o que seria uma estufa, né? Uma estufa, ela consegue manter uma temperatura ideal para que se reproduza ali a vida, né? Enfim. Então, imagine que a nossa atmosfera, ela age como uma estufa. Uma estufa natural, certo? Então, ela tem lá os gases necessários para que a gente exista e para que regule a temperatura do planeta. Agora, imagine outra coisa. Imagine que quando a gente queima combustível fóssil, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Quando a gente queima esse tipo de fonte de energia, a gente está liberando para a atmosfera gases que retêm calor. Então, a gente já tem lá a quantidade de gases necessários na atmosfera, mas o ser humano, através da queima de recursos, né, não renováveis, principalmente os recursos relacionados a combustíveis fósseis, quando a gente queima esses combustíveis, eles emitem para a atmosfera, né, emite aí gases do efeito estufa. Ou seja, a gente está aumentando os gases do efeito estufa na nossa atmosfera, que não é necessário. Isso vai fazer com que, com o tempo, haja um aquecimento anormal do nosso planeta. E aí, esse fenômeno de aquecimento global é um fenômeno antrópico. Quando eu falo que algo é antrópico, é porque é causado pelo ser humano. É causado por uma ação do ser humano. Oi? Não é o ser humano que queima o combustível fóssil, então é ele que está provocando aí diretamente o aquecimento do planeta. Ele está modificando o efeito estufa, que é um fenômeno natural, né, que já existe desde que o nosso planetinha, né, constituiu lá a atmosfera e os gases que compõem ela. Então é um fenômeno natural, o efeito estufa. Oi? Uma dúvida. O que é que pode acontecer com o planeta Terra com várias ações do ser humano? Ele se tornar, como é que eu posso dizer? As condições de vida vão se tornar cada vez mais difíceis e algumas espécies talvez desapareçam, né? Talvez não, desapareçam.
O E a ser gente humano, também. ele tem um potencial tanto de melhorar a sua própria vida, quanto de piorar a sua própria vida. Ele tem o hábito, muitas vezes, de sabotar, de se auto-sabotar, né? A gente tem condições de melhorar a vida no planeta e etc., de preservar os recursos, mas não, o ser humano, através da sua lógica capitalista, exploratória, né, frenética de produção em massa, a gente acaba Professora, aí se auto-sabotando, construindo algo que pode nos destruir no futuro. na sua opinião, o que é falho? O comunismo ou o capitalismo? Lógico que o capitalismo, já que o comunismo nunca foi aplicado na prática, ele foi escrito, mas ele nunca foi aplicado. Aplicado como ele realmente foi escrito para ser aplicado. Ele nunca foi aplicado. Tá bom, Certo? continua a aula. Pronto, vamos lá. Então, falei do efeito estufa, que é um fenômeno natural, não é isso? E falei do aquecimento global, que é algo provocado por ações humanas, que eu digo que são ações antrópicas. Quando vocês forem fazer alguma questão relacionada ao aquecimento global, talvez venha esse nomezinho, ações antrópicas. Por quê? Porque são ações provocadas, feitas pelos seres humanos. Então, imagine uma coisa, se o efeito estufa é um fenômeno natural e se a gente está queimando muito combustível fóssil, qual é a alternativa para a gente? O que é que a gente tem que fazer? Investir maciçamente em pesquisa, em desenvolvimento científico, em fontes de energias alternativas, para que a gente degrade menos essa atmosfera, para que a gente emita menos, reduza aí os gases do efeito estufa que a gente emite muito para a atmosfera, certo? Para que no futuro a gente não sofra tanto com essa questão do aquecimento global, com o aumento do nível do mar, ou então com o derretimento das calotas polares, enfim. Então, é por isso que o livro vai mencionar essa questão de que hoje em dia estão se buscando aí alternativas, fontes de energias alternativas, a essas fontes de energias não renováveis. A gente precisa investir agora muito, agora não, sempre, né? Precisa investir muito em fontes de energias renováveis. Por quê? Porque elas não emitem gases de efeito estufa. Embora elas também gerem impactos ambientais, elas geram. Mas elas não geram o quê? Elas não geram essa emissão de gases de efeito estufa, que provoca o aquecimento do planeta. Entenderam isso aí, não foi? Então, é por isso que hoje em dia a gente está investindo e precisa investir cada vez mais em fontes renováveis, certo? O que é que o livro vai falar mais? Aí tem um dado aqui da internacional, né, que fala o seguinte, fala que como hoje em dia a gente está investindo cada vez mais em fontes de energias renováveis, alternativas, o que é que acontece? Uma das energias que mais crescem hoje em dia é a energia eólica. A energia eólica, a sua matéria-prima, a sua fonte ali são os ventos, né? A intensidade dos ventos, a força dos ventos, faz com que mova aí turbinas que são ligadas a geradores e produzem energia elétrica através da força desses ventos. Então, imagina uma coisa. Hoje em dia, como o ser humano ele passou a utilizar mais essa fonte de energia, a energia eólica, está havendo, a nível internacional, um aumento do valor do preço da energia eólica. Está havendo aí um aumento significativo do preço dessa fonte de energia. E por quê, professora? Porque estão produzindo mais. Quanto mais se produz, mais se investe num tipo de coisa, né? Mais se requer ali daquele produto. E aí pode ser que aquele produto ele suba em valor, em preço. E é isso que está acontecendo com a energia eólica e com outras fontes de energias também. Mas o livro vai falar da questão da energia eólica. E em relação à energia eólica, né, o país que é líder mundial, né, tanto na produção quanto na utilização, muitas vezes, é a China. A China, hoje em dia, vem investindo muito, né, nessa fonte de energia e é o maior produtor mundial dessa fonte de energia, energia eólica. O Brasil fica em 8º lugar. Aí fala também um pouquinho sobre Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia, que também desempenham aí, estão na lista dos 10 primeiros países que mais produzem energia através da força dos ventos, né? Energia eólica. Oi? Existe um país onde que assim, ó, onde que ele tá livre de energias não renováveis, só tem renováveis? Não conheço. Eu não conheço. Tipo, o país mais natural do mundo. Boa pesquisa. Eu acredito, não vou responder com certeza, porque eu não fiz uma pesquisa elaborada por causa disso, né? Mas eu acredito que não existe nenhum país que não utilize fontes de energia não renováveis, até porque para a gente se deslocar, muitas vezes a gente utiliza o quê? Um carro, uma moto, né? E não são todas as pessoas do mundo que têm condições de ter um carro elétrico, uma moto elétrica, que não utiliza aí um combustível fóssil. Então, eu acredito que nenhum país do mundo ainda seja 100%, né,
de utilizar somente fontes de energias renováveis. Eu acredito que não. Mas faça uma pesquisazinha e me diga depois, certo? Pesquisa aí e me diga depois. Vou pesquisar agora. Pronto. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa sobre isso. Sim, vai falar um pouquinho sobre a Europa e os Estados Unidos. Está dizendo que o continente europeu vem tomando algumas medidas atualmente para se utilizar cada vez mais fontes de energias renováveis. E em relação aos Estados Unidos, vai falar que mesmo que os Estados Unidos seja um país que emita muitos gases do efeito estufa, né, que é um país altamente poluidor, o segundo país que mais polui a atmosfera do mundo, só fica atrás da China, eles vêm se preocupando atualmente bastante em investir, né, investimento, em pesquisa, em fontes de energias renováveis. Eles vêm investindo. Embora eles tenham saído do Acordo de Paris, né, de 2015, que no Acordo de Paris ficou programado o quê? Que aqueles países que assinaram o Acordo de Paris, eles iriam reduzir, né, os gases do efeito estufa. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, no ano de 2017, dizendo que eles estavam se tornando, como é que eu posso dizer? Eles estavam perdendo, de certa forma, prestígio, privilégio, porque, segundo eles, a China tinha mais possibilidades. Tipo assim, a China tinha mais privilégio do que eles, no Acordo de Paris. Eles inventaram um motivo, na verdade, para sair do Acordo de Paris, porque a finalidade deles saírem era para não prejudicar o seu setor industrial, né? O seu setor industrial ligado a carvão, mineral, gás natural, petróleo, enfim. Achei o país. Achou o país? Achei o país que possui mais coisas renováveis. Tá, mas você disse 100%, por isso que eu respondi conforme 100%. Adivinha? Diga. O dono do país é um cara de pele laranja e cabelo loiro. É uma dica. Lucas, isso é relevante? Sei lá, é Estados Unidos. Eu tô falando disso agora. Mas você me perguntou no intuito de se existe um país que usa 100% de fonte de energia renovável, não foi não? Foi. Então não existe, Eu né? botei- De acordo com sua pesquisa. Então, de acordo com sua pesquisa. Eu botei Não e existe. apareceu Estados Unidos. Ok, então a gente já sabe que não, porque eles utilizam muito fonte de energias não renováveis, né? Mas, como eu estava falando agora, é um dos países que mais investe atualmente em pesquisa, né, em desenvolvimento de pesquisas para a produção de energias renováveis. Realmente, eles investem muito. Embora eles tenham saído do Acordo de Paris, eles investem muito atualmente em fontes de energias renováveis. Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para dizer? Eles não estão calados. Aposto que todo mundo tá ficando com raiva, porque tô interrompendo muito a aula. Não, tô com raiva não. Não, todo mundo, não é só você. Não, não estão com raiva. Tá todo mundo bem. Tá todo mundo calado, né? Então, se fizer, tá todo mundo bem. Né? Estão prendendo a raiva. Sim. Não, homem. Tenha calma. Não está acontecendo, não. Vamos falar sobre energia hidrelétrica agora. A energia hidrelétrica, ela tem como matéria-prima o quê? Qual é a principal fonte aí desse tipo de energia? Água. A água, né? Pronto. Como é que acontece a construção de uma usina hidrelétrica? Alguém sabe? Ela causa algum impacto? Causa. Quais? Muitos. Assim, Ela emite gases? Ela emite gases do efeito estufa? Ou ela é uma energia limpa? A hidrelétrica? Ó, a hidráulica? a energia hidrelétrica que usa água. Hidráulica. Então, os causos que ela pode causar são ambientais. Tipo assim, ela pode deslocar os rios. Impacto ambiental é ambiental. Ela pode deslocar os rios. Deslocar os rios? Sim. Mas cria tipo coisa tipo ao percurso, aí vai como se fosse um desvio do rio. Aí montam lá. Tem que se construir uma represa para se fazer uma usina hidrelétrica? Sim. Represa é coisa, né? Represar a água, né, daquele rio. Tem que represar. Criar tipo uma represazinha. Mas Com tem água que daquele reforçar, mas tem que reforçar a represa todo ano. Então, Ah, certo. Se E quando não vai você constrói a acontecer a represa ali, represa aquele rio, você represa o rio para quê? Ué? Para que você construa o quê? Coloque o quê ali? As turbinas, né? O que é que faz com que a energia, a força da água se transforme em energia elétrica? A água, ela não movimenta as turbinas, né?
turbinas. Essas turbinas estão ligadas a um gerador que, né, vai lá transformar aquela energia em uma energia elétrica. Não é assim que acontece? Certo. Sim. Então, não quer dizer que a energia hidráulica ela não gera impactos, porque ela gera impactos no meio ambiente. E ela afeta, inclusive, os seres humanos. Eu vou falar já de que forma ela pode afetar a gente no dia a dia. Mas, de antemão, a gente tem que ter em mente o quê? Que quando a gente vai construir uma usina hidrelétrica, a gente precisa construir uma represa. Precisa represar a água de um rio. Você precisa represar porque você vai ter que colocar ali umas turbinas, que elas precisam ser movimentadas e tudo mais. O que isso pode gerar no meio ambiente? O que é que isso pode provocar no meio ambiente? A construção de usina hidrelétrica. É uma fonte de energia renovável, beleza, é renovável. É limpa, mas o que é que ela pode impactar para a gente? Ela impacta em quê? Na fauna, na flora, deslocamento de animais de uma área para outra. Ela impacta também na morte de animais, na morte de peixes, ali na movimentação daquelas turbinas. Ela movimenta ali todo um hábitat. Animais que viviam naquela área, eles vão ter que migrar daquela área para outra área. Por quê? Porque boa parte ali do local que era, vou dizer aqui entre aspas, seco, tipo, não tinha água, a água vai ser represada, então vai ter que aumentar ali o fluxo de água, vai inundar, pronto, palavra certa, vai inundar, né, uma vasta região para ser construída ali aquela usina hidrelétrica, para barrar a água, né? Então vai inundar outros locais. Com isso, faz com que vários animais que viviam naqueles locais ali, que não tinha água até então, eles tenham que migrar para outros locais. Isso acaba afetando o seu hábitat, seu espaço de vida. E aí afetando também o modo de vida daqueles animais. Muitos podem morrer porque não conseguem sobreviver em um outro local. Certo? Então, modifica o hábitat dos animais, causa mortandade de peixes e de outros, da fauna no geral, né, que vive na área. Sem contar que afeta muito também a gente, as pessoas que vivem ali naquele território. Tem alguém falando? Vai? Então, no caso, toda energia tem um preço que é destruidor. Oi, Paulo Vitor, você mandou uma imagem? Não entendi. Professora, então no caso, assim... Causa migração forçada de pessoas, certo? No aspecto humano, causa migração forçada de pessoas daquela área. Você já deve ter ouvido falar, tipo, a construção de tal usina hidrelétrica gerou muita polêmica porque as pessoas tiveram que sair de suas casas, porque a região onde elas se localizavam, as casas, teve que ser inundada, né, para formar ali a represa, para represar o rio. As pessoas saíram de forma forçada para outro local. Mas muitas pessoas, por causa do sentimento de lugar, você sabe o que é lugar na geografia, não sabe? Vocês viram isso comigo, mas eu acho que talvez vocês nem lembrem. Viram isso no 6º ano. Lugar na geografia é um espaço repleto de afetividade. É aquele espaço que você tem experiências pessoais, que faz parte da sua vida. Lugar seria um espaço onde você tem sentimentos por ele. Sua casa é um lugar para você. A minha casa é um lugar para mim. Mas a minha casa não é um lugar para vocês. Vocês nunca vieram aqui, vocês não sabem onde eu moro. Vocês não viveram nenhuma experiência significativa na vida de vocês na minha casa. Então, não é lugar para vocês. Na geografia, lugar não é qualquer posição do espaço. Na geografia, lugar seria o espaço onde você tem sentimento por aquele aspecto físico ali. Mas, é claro, existem locais que podem ser lugares para você, lugar para você e lugar para mim. Tipo, a Ilha de Santana, que é um espaço ali, virou já um espaço turístico na cidade. E também é um espaço de lazer, né, de festa, no geral. Religiosidade, enfim. Atividade física. Então, aquele espaço ali já se tornou, para o caicoense, um lugar. Então, existem locais que realmente podem ser lugar para muitas pessoas. Por quê? Porque nós vivemos experiências ali que nos marcaram, que nos marcam, né, por toda a nossa vida. Entendeu? Então, imagine uma coisa. Imagine que você sempre viveu ali próximo a tal rio. Né? Você sempre viveu próximo àquele rio. E, do nada, o governo municipal inventou de criar uma usina hidrelétrica ali. Inventou de construir uma usina hidrelétrica naquele local. Sua casa, ela vai ter que ser derrubada, possivelmente, para se construir ali uma represa, para represar o rio. O que é que vai acontecer com você? Oi? Eu não ia deixar, não. Mas não tem isso, né? Geralmente não tem esse negócio de deixar. Você tem que sair. Não, eu não vou sair, não. Então, isso é a questão que eu estou tentando explicar até agora. É a migração forçada. Forçada quando você não quer sair dali. Você vai ter que ser forçado a sair. Entendeu? Então, quando você vai construir uma usina hidrelétrica, principalmente no local ali próximo a residências, as pessoas têm que sair, mesmo que não querendo. E isso envolve o seu sentimento de lugar.
ao seu sentimento de pertencimento àquele espaço. Porque você criou afetividade, você viveu a sua vida inteira naquela casa, naquele bairro, naquela rua, e do nada, né, por causa de um projeto econômico, ou um projeto até que beneficia a todos, você vai ter que sair dali. Oi, Dudu, você quer falar? Levantou a mão. A senhora já assistiu o filme Up e Altas Aventuras, que é a mesma situação? Sim, Não. eu assisti. Assistimos. Não. É por causa filme. que tinha Meu Deus, você não tem infância, professora. uma obra. Ia Pois ter uma é. obra lá e a casa do velhinho ficava no meio. Aí eles tiveram que forçar o velhinho a sair da casa dele. Aí ele pega e coloca uma arma de balão e sai. É. Porque isso envolve o seu sentimento por aquele espaço. Ah, pode até oferecer para você uma casa melhor, uma casa até mais luxuosa, mas você gosta de estar ali porque você viveu sua vida inteira naquele espaço. Do nada vem uma entidade aí pública ou privada e diz, ó, vocês vão ter que sair, eu vou comprar a sua casa, ou então eu vou dar outra casa e outro espaço até melhor para você, mas você vai ter que sair daqui. E, eu não quero sair, não tem isso, você é forçado a sair. Então, uma das consequências das coisas negativas da construção de usina hidrelétrica é isso, é a migração forçada das pessoas. No Enem já caiu, não lembro qual foi o ano, eu vou olhar agora, uma questão sobre uma construção de uma usina hidrelétrica aqui no Nordeste. Vou mostrar ela agora para vocês resolverem. Ó, essa questão aqui sobre Sobradinho. Deixa eu ver qual foi o ano. Deve estar aparecendo já, mas não estou vendo. Era em 2011. Ó, em 2011 caiu uma questão sobre construção de usina hidrelétrica. E diz assim, isso é uma música, isso é uma parte de uma música, isso aqui, ó, Sobradinho. Sobradinho é o nome da usina hidrelétrica que foi construída. Aí diz o seguinte, a música, né? Eu sei que música é essa, eu adoro ela, inclusive, mas eu não sei cantar. Então, vamos lá. O homem chega já, desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar, o sertão vai virar mar, dá no coração. Enfim, é uma música bem legalzinha. O que é que ela fala? O que é que essa música tá falando? Ó, o homem chega, já desfaz a natureza. Tira a gente, põe represa. Ou seja, forçou ali as pessoas saírem, né, do local, ó, tira a gente, põe a represa. Diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia que o Beato dizia, né, que o sertão ia alagar. Por que o sertão ia alagar? Porque ia virar ali uma represa, né, para represar a água do rio e gerar energia através da força daquele rio, da água daquele rio. E aí, oi. Assim, tecnicamente, no caso, na minha teoria, toda energia tem um preço destruidor. Não, com certeza. É como eu já falei. Até as fontes de energias renováveis, elas geram impacto no meio ambiente. Umas mais e outras menos, mas todas elas geram impacto no meio ambiente. Professora, então no caso, nenhuma energia vai valer a pena. A gente precisa de energia. A gente precisa. Energia para comer. Então vai valer a pena, mas a que custo vai valer a pena? É isso que a gente precisa discutir. Aí vamos lá, olha o que a questão diz. O trecho da música faz referência. Vocês estão enxergando? Dá para ver direitinho? Entendendo. Então chegando. Tá. O trecho da música faz referência a uma importante obra na região do Rio São Francisco. Ou seja, utilizou as águas desse rio para barrar ali, né? E construir Sobradinho. Uma consequência socioespacial, ou seja, tem a ver com sociedade e com espaço, dessa construção foi, letra A migração forçada da população ribeirinha. B, população ribeirinha quer dizer o quê? Alguém sabe me dizer? A população que vive ao redor ali do rio, né? Isso, ao redor do rio. B, o rebaixamento do nível do lençol freático local. Rebaixamento do lençol freático. C, a preservação da memória histórica da região. Essa é a consequência. D, a ampliação das áreas de clima árido, de clima seco, por causa da construção dessa usina. E, a redução das áreas de agricultura irrigada. É isso a consequência socioespacial. E aí, o que vocês acham? Marcaria A, B, C, ou D ou E? Só a Emily marcaria A? Eu marcaria A também. É só vocês duas. O resto tu me errar. É a letra A, correta. Realmente, e a própria música já está dizendo, né? Quando ele diz nessa segunda frasezinha, ó. Tira gente, põe represa. Significa dizer que as pessoas vão ter que sair dali. Então, vai causar uma migração forçada da população.
Perfeito. Ribeirinha por quê? Porque tá ali, né? Na proximidade do rio. Exatamente isso. Muito fácil nessa questão. Uma questão interpretativa. Você, por mais que você nunca tivesse visto esse assunto, se você soubesse interpretar ali a letra da música, você saberia matar aí a questão. Eu já Matar vi que fala esse de tipo, assunto. encontrar a resposta correta. É bem facinho ela. Deixa eu voltar aqui para o PDF. Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Só falando sobre, agora, em relação ao Brasil. No nosso país, nós utilizamos muito a fonte de energia hidráulica. Existe até uma perspectiva aqui que diz o seguinte, uma porcentagem, né? Diz que as hidrelétricas no nosso país, elas têm produzido cerca de 20 a 25% da energia que é utilizada no nosso setor industrial. Então, a energia hidrelétrica, a energia hidráulica, na verdade, ela é essencial para a geração de energia e utilização de energia. Me diga uma coisa, tá falhando um pouquinho a minha imagem? Tá travando? Tá Pra vocês? falhando sua voz. Falhou agora a sua voz, mas antes não tava, Oi? não. Ah, tá. Eu acho que é minha internet. Assim, eu creio que é internet, porque eu espero que não seja notebook. Enfim, se for notebook, eu vou ficar decepcionada. Então, entenderam, né? O ponto positivo é que ela vai gerar energia, é uma fonte de energia limpa, porque não emite gases, é renovável, ou seja, a natureza consegue repor no ritmo mais rápido do que a gente utiliza. Perfeito. Mas os aspectos negativos também existem, né? Geram impactos, como, por exemplo, a mortandade de peixes, né? Desaparecimento, talvez, ali de animais que vivem na região. O que mais? Modifica o hábito das espécies e também causa migração forçada das pessoas, provocando aí o seu sentimento em relação ao espaço. Provoca como é que eu posso dizer? Um certo mal-estar nas pessoas, né? Porque se refere ao seu sentimento de lugar, de amor pelo espaço. Professora, Pronto, terminei essa parte. Oi? Existe uma energia. Paulo falou. professora, Oi, Paulo. Oi, Paulo Vitor. eu Oi? pesquisei aqui e estava dizendo que na Costa Rica 100% da energia é renovável que eles usam lá. Costa Rica, 100%. E como é que são os veículos de lá? Todo mundo vive na Costa Rica, não é um país desenvolvido, não. Eu mandei no chat aí o que eu pesquisei. Sim, foi isso aqui que você mandou pra mim. E também Aí depois eu outra vou ver, coisa. então. Mande lá no Assim. grupo, no WhatsApp. Falta menos de um minuto para terminar essa aula. A gente Senhorita, continua já já. Viu? Qual é a energia mais... Qual é a energia que causa menos danos a tudo? A tudo. Que causa menos dano a tudo. Boa Eu pergunta. falo